Olá, sejam bem-vindos ao primeiro capítulo da disciplina de Arquitetura de Aplicações para Dispositivos Móveis. Nesta aula falaremos sobre a evolução dos dispositivos móveis. Nesta aula falaremos sobre os conceitos básicos, a história dos dispositivos móveis e a evolução dos protocolos de telefonia. Os dispositivos móveis são dispositivos computacionais pequenos o suficiente para segurar e operar com as mãos. Eles são dotados de tela, responsáveis pelo output das informações, que muitas vezes é touch. Eles também possuem teclado, responsável pelo input, que pode ser virtual ou físico. Os dispositivos móveis possuem um sistema operacional capazes de executar aplicações que estendem suas funcionalidades básicas. As aplicações, também chamadas de apps, podem ser instaladas ou já virem de fábrica com o sistema operacional. Em geral, a maioria dos dispositivos móveis vai realizar a comunicação com outros sistemas e outros dispositivos. Dentre as várias características das aplicações móveis, podemos ressaltar algumas mais importantes, como a necessidade de monitoramento do nível de energia para alguns cenários, ou a prevenção de perda de dados. Em geral, as aplicações móveis vão lidar com armazenamento de dados local e ou remoto. A sincronização de dados com outros sistemas e aplicativos também é uma característica importante, assim como o projeto da interface pensado na ergonomia das mãos, uma vez que muitas vezes esses dispositivos vão ser operados apenas com as mãos sem o suporte de uma superfície plana. A história dos dispositivos móveis começa em 1983, com o lançamento comercial do primeiro telefone realmente móvel e portátil comercializado. Esse telefone foi o Motorola Dynatec 8000X, e ele tinha 33 centímetros por 4,5 por 8,9 de dimensões. Ele também pesava 790 gramas e quando foi lançado custava aproximadamente $10 mil em valores atuais. A sua bateria tinha autonomia para 30 minutos de conversação e o tempo de carregamento chegava até 10 horas. Do ponto de vista dos dispositivos móveis, o Apple Newton Message Pad é considerado o marco inicial dos dispositivos móveis. Ele foi o primeiro com um sistema operacional capaz de carregar aplicativos adicionais, ou seja, aplicativos que vão estender as funcionalidades básicas do sistema, além de possuir uma tela digital monocromática de 336 pixels por 240, ele também possui um software especialista para realizar o reconhecimento de escrita. Com quase 1 megabyte de memória total, ele também possuía como acessório um modem de 9600 bps. Suas dimensões eram de 18 centímetros por 11 por 2 e ele pesava aproximadamente 410 gramas. Quando lançado, ele custou $1.200 em valores atuais. Os aplicativos para esse dispositivo poderiam ser desenvolvidos na linguagem Newton Script. A segunda geração da telefonia móvel, também chamada de 2G, marcou a transição do padrão analógico para o digital. Ela surgiu da necessidade de aumentar o número de ligações utilizando a mesma banda simultaneamente. As redes 2G também integraram serviços que antes eram oferecidos separadamente, como SMS, MMS e comunicação com dispositivos de fax e modem. Entre os diversos protocolos desenvolvidos nessa geração, nós podemos citar o GSM, TDMA e CDMA. Atualmente, as redes 2G ainda são utilizadas no mundo todo, apesar de que alguns países já assinalaram a intenção de desativá-las. Por exemplo, nos Estados Unidos e Europa, a previsão é que as redes 2G sejam desligadas até 2020, e no Brasil a estimativa ficou para o ano de 2022. A aceitação de mercado dos dispositivos móveis
veio com o lançamento do dispositivo Palm Pilot 1000 e 5000, no ano de 1996. Esses dispositivos eram menores e mais leves que seus anteriores, com 12 por 8 por 1,8 centímetros, pesando 160 gramas. Eles também possuíam tela LCD de 160 pixels por 160 e tinham opções para até 512 KB de memória RAM. Para o armazenamento em disco, eles possuíam até 12 MB e o seu software era capaz de gerenciar agendas, contatos e listas de tarefas e memorandos. Juntamente com o lançamento desse dispositivo, também surgiu um kit para desenvolvimento de aplicativos, que foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso dessa plataforma, pois rapidamente o número de aplicativos de terceiros cresceu e trouxe uma grande variedade de funcionalidades para o dispositivo. Nos próximos anos, os dispositivos Palm chegariam a alcançar 80% do mercado mundial. Também por volta de 1996, houve o lançamento do Windows CE, que foi uma iniciativa da Microsoft para entrar no mercado de dispositivos móveis. Ele era otimizado para dispositivos de pouca memória, sendo capaz de ser executado em dispositivos com apenas 1 MB de memória RAM. Os primeiros dispositivos lançados nessa plataforma foram o NEC Mobile Pro 200 e o Casio A10. Infelizmente, essa plataforma teve baixa aceitação de mercado e só foi decolar por volta do ano 2000, com o lançamento da versão 3.0 da plataforma. Nesse caso, é simplificada pelos dispositivos HP Jornada 720, como mostrado na foto ao lado, e o Compaq iPad. Em 2013, a plataforma foi descontinuada na versão 8.0. O Symbian OS é o resultado da parceria entre a Nokia, Ericsson, Motorola e Psion. Ele foi pioneiro em smartphones e também o primeiro a apresentar a arquitetura ARM. Em 2006, o dispositivo alcançou 67% do mercado e continuou popular até o ano de 2010, quando os concorrentes como Android e iOS começaram a abraçar parte do mercado que ele atendia. Infelizmente, a plataforma era muito difícil de programar, tanto pela sua linguagem nativa, a OPL, quanto pela própria complexidade do sistema operacional. A sua ideia de desenvolvimento e as bibliotecas eram também muito caras e inacessíveis, e a fragmentação causada pelas customizações dos fabricantes dificultava a criação de aplicativos de terceiros que fossem compatíveis com muitos dispositivos. Esse é um dos principais motivos pelos quais o Symbian OS entrou em decadência após o ano de 2010. Em 2001, entrou em operação no Japão a primeira rede 3G, que era um upgrade nos protocolos 2G. O desenvolvimento das redes 3G surgiu da necessidade de aumentar a velocidade de transmissão de dados. E os principais protocolos apresentados nessa versão foram WCDMA, HSPA+, HSDPA, CDMA 2000 e ED. Teoricamente, a velocidade máxima dessas redes era de 21,6 megabits por segundo, com o protocolo HSPA+. Entre as novas possibilidades que essas tecnologias trouxeram, podemos citar o uso de GPS para localização, televisão móvel, aplicações em telemedicina, videoconferência e vídeo sobre demanda. Em 2007, foi lançada a primeira versão do iPhone, após 3 anos de desenvolvimento e quase 150 milhões investidos pela Apple. O iPhone trouxe características marcantes e impactantes no mercado de smartphones, como telas multitouch, Wi-Fi, câmera e GPS. Ele vinha em 2 possibilidades de configuração, com 4 GB, custando $499, ou 8 GB, a partir de $599. Ele recebeu a sua primeira loja de aplicativos, chamada de App Store, a partir da 4ª versão do sistema operacional.
A introdução de uma loja de aplicativos foi um marco que transformou para sempre a indústria dos dispositivos móveis, principalmente dos smartphones e tablets, porque mudou o foco dos dispositivos para os aplicativos de terceiros, as customizações na plataforma, e outras plataformas que já dominavam o mercado anteriormente, como Symbian e BlackBerry, não conseguiram alcançar esse resultado em tempo hábil. Voltando um pouco no tempo, falaremos um pouco sobre o surgimento dos tablets. A primeira proposta de computador estilo tablet surgiu entre a década de 60 e 70, e ele foi um conceito elaborado por um pesquisador chamado Alan Kay. Na teoria, esse dispositivo foi concebido para ter uma autonomia quase infinita, coisa que nem os dispositivos atuais conseguiram alcançar. E este conceito ele foi muito importante ao longo da história dos dispositivos porque ele influenciou grandes pensadores da área, como Steve Jobs e Bill Gates, que no futuro vieram a criar dispositivos, desenvolver ideias baseados nesses conceitos da década de 60. Entre os anos de 1998 e 2001, surgiram os primeiros tablets no formato que conhecemos hoje em dia. Em especial, nós temos o Fujitsu Stylistic 2300, que foi o primeiro tablet colorido a aparecer no mercado. Ele possuía resolução de 800 por 600 pixels, arquitetura x86, 32 MB de memória RAM e 4 GB de memória de armazenamento. O seu desempenho era comparável a um laptop da época, e ele vinha com o Windows NT ou 98. A sua bateria tinha autonomia de 5 horas e o seu peso total era de aproximadamente 1,8 kg. Em 2010, a Apple lançou o iPad, um tablet com dimensões de 9,7 polegadas de tela, resolução de 1024 por 768 pixels, 256 MB e opções de conectividade como Wi-Fi e 3G. Logo na sua primeira versão, ele já possuía a App Store, a loja de aplicativos da Apple. A Apple é frequentemente reconhecida por ter criado uma nova classe de consumidores com o lançamento do iPad. E o lançamento desse dispositivo moldou o mercado de tablet como nós conhecemos hoje em dia nos anos seguintes. Os protocolos da quarta geração trouxeram um aumento da velocidade máxima teórica para 100 megabits por segundo em cenários de alta mobilidade, como trens ou aviões, e 1 gigabit por segundo para cenários de baixa mobilidade, como pedestres e escritórios. As redes 4G já possuem cobertura na maioria dos países, entretanto, o seu acesso ainda é concentrado em alguns poucos mercados. Atualmente, a cobertura da rede alcança 2/3 da população, mas as tecnologias 4G são responsáveis apenas por 1/4 das conexões globais. Na aula de hoje, falamos sobre dispositivos móveis e suas aplicações, assim como suas características, a evolução dos smartphones e tablets e a evolução das redes de telefonia móveis, que acompanharam a evolução dos dispositivos. Na próxima aula, falaremos sobre dispositivos móveis robustos e os padrões da indústria para a classificação de suas características, como IP-Code e MLSTD. Até a próxima, muito obrigado.